Qual que é o ritmo da escrita? Qual que é o ritmo da nossa escrita? Quantas páginas eu vou escrever por dia? O que vocês acham? Vocês acham que a gente deve escrever uma, deve escrever duas, 10 páginas, 20 páginas, 30, escrever um livro em um dia? O que vocês acreditam? Cada um tem o seu ritmo de escrita. Então, primeiro, que vai depender do quê? Lembra que eu falei para vocês para escreverem no teclado e que a velocidade vai aumentando? Então a gente está escrevendo lá no teclado e a nossa velocidade vai estar cada vez maior. Então a gente vai estar escrevendo cada vez com mais velocidade mesmo e escrevendo mais páginas por dia. Em média, a minha média é de 10 páginas por dia. Eu escrevo mais ou menos isso. Eu escrevo mais ou menos 10 páginas por hora. E eu escrevo 1 hora por dia no máximo, porque eu tenho muitos a fazer, eu tenho muita coisa para fazer, eu sou veterinário, eu tenho o Instituto IBRA aqui, eu sou um dos diretores científicos, estou correndo para lá e para cá. Agora mesmo eu parei a gravação para ir conversar com o pessoal aqui, voltei. Então assim, eu estou sempre correndo. Então eu tenho no máximo 1 hora por dia e eu escrevo em média 10 páginas por dia. Então quer dizer que a cada 30 dias eu escrevo um livro? Não, de maneira nenhuma. Por quê? Porque eu não escrevo todo dia. Quando eu tenho essa hora, eu vou lá, sento e escrevo as 10 páginas. Então eu escrevo assim 10 páginas hoje, daqui 3 dias eu escrevo mais 10 páginas, depois às vezes no dia seguinte mais 10, às vezes eu fico uma semana sem escrever porque não dá tempo. Então vai depender de cada um, vai depender de quanto você consegue escrever. Ah, mas eu consigo escrever 1 página por dia, então eu vou entrar em depressão. De jeito nenhum. Para pensar. Se você, por exemplo, o meu primeiro livro, que é Os 7 Mundos, eu demorei 2 anos e meio para escrever. E é um ritmo que não é ruim não, viu gente? E foi o meu primeiro livro. Eu escrevi 650 páginas. Depois, o que eu fiz? Eu tirei 200 páginas para ficar com 450. Eu fui tirando partes que eu não gostava da história até ficar 450, que 650 páginas era muito, né? Então, eu escrevi em 2 anos e meio. Agora, se você escrever 1 página por dia, 1 página, que é super fácil, tá? Não é difícil escrever 1 por dia. Em 1 ano, você escreveu 365 páginas. Vamos tirar o final de semana daí? Você escreveu 300 páginas, tá? Mais de 300 páginas. Um livro tem em média 300 páginas, 280, 250. Tem livros maiores, por exemplo, 7 Mundos, como eu acabei de falar, está com 450, mas a média é 300 páginas. Então, se você escrever 1 página por dia, você vai escrever em 1 ano um livro, o que está bom, gente, não está ruim para ser o primeiro. Depois, o segundo, você vai escrever mais rápido. Por exemplo, o Sombra da Alma, A Luz da Escuridão, que foi o segundo livro da série A Sombra da Alma, eu escrevi em 25 dias. Eu estava extremamente inspirado, estava com a história toda na cabeça, eu queria terminar logo e eu estava com tempo. Eu estava com bastante tempo naquela época, o instituto estava de férias, tudo, então deu para mandar ver. Então eu escrevi 2, 3 horas por dia. Em 25 dias eu escrevi o livro inteiro. Mas aí depois veio a revisão, aí demorou 6 meses para ser publicado. Eu fiquei mais ou menos uns 6 meses até ele estar pronto. Mas escrever mesmo foi em 25 dias. O Sombra da Alma, o primeiro, deve ter sido uns 6 meses, por aí. O terceiro, que é A Sombra dos Mundos, eu demorei uns 3 meses. Agora, como eu estou muito complicado, cheio de coisa para fazer, o quarto livro, que é O Fim do Mundo, eu terminei ele, eu demorei mais ou menos 1 ano para escrever. E eu terminei ele e estou fazendo a revisão. Então eu acredito que até o meio do ano, mais ou menos, ou seja, daqui uns 6 meses, que a gente está no começo do ano, eu esteja publicando ele. Eu até pensei que ia publicar antes, mas a gente não pode também, a gente tem que ter as nossas prioridades. Então assim, não deixe de fazer as coisas que você tem que fazer só porque você quer escrever um livro, tá? Você tem muita coisa, por exemplo, eu posso estar falando com gente que está na faculdade, né? Ou que está ainda na escola, no ensino médio, alguma coisa assim. Não vai deixar de estudar para uma prova, não vai faltar na faculdade ou na aula, no ensino médio, ou até, não precisa nem, pode ser até fundamental alguém que esteja me assistindo aqui. Não vai faltar na aula porque você precisa escrever o livro. Ou, por exemplo, alguém que está trabalhando vai deixar de trabalhar ou vai escrever o livro no trabalho. Não façam isso, gente.
O livro ele tem que ser um prazer, você tem que escrever com prazer e não com obrigação. Se virar obrigação, o teu livro vai sair todo errado. Uma vez que você está fazendo e aí virou obrigação, você começa a fazer de maneira errada, começa a fazer a história ficar ruim, fica pesada. O leitor, na hora que ele lê, ele vai sentir isso, que você estava assim na hora que você escreveu. E aí é uma coisa importante também no teu ritmo da escrita, você nunca escrever quando você está mal. Por exemplo, pode ser mal fisicamente, por exemplo, está com uma baita de uma gripe, tá? Ou você está mal porque, sei lá, tomou um fora da namorada ou do namorado, sei lá. Ou, sei lá, alguma coisa na tua vida não está legal, um parente teu está doente. Então, desse jeito, não é legal. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando eu estava escrevendo Sete Mundos, que demorou 2 anos e meio, na metade do livro, o meu pai faleceu. Então, depois que ele faleceu, eu demorei 6 meses para começar a escrever de novo. Não porque eu não consigo, não era nada disso. Eu sabia que eu conseguia, mas eu sabia que eu estava com um sentimento que não era legal. E eu ia passar isso para o livro. Então eu falei, eu só vou começar a escrever novamente daqui 6 meses, para não passar isso para o livro. Que era o tempo da cabeça dar uma esfriada, tudo, ajeitar a vida, tudo certinho. E aí eu escrevi. Depois de 6 meses eu voltei a escrever. Mas você esperou 6 meses? Gente, é um livro, sabe? Não é um negócio que você precisa fazer da noite para o dia. A menos que você viva da escrita, você precisa para ganhar dinheiro, né? Aí sim, aí você tem que escrever. Mas aí também não sai tão legal. Se você tem que ficar escrevendo, por exemplo, uma coisa que a editora fazia antigamente, que hoje a editora não faz mais, era dar prazo para o escritor. Contratava o escritor e dava prazo para ele, olha, daqui 3 meses eu quero um livro. Aí o escritor ficava lá fazendo e tinha que entregar qualquer coisa, né? De qualquer jeito. Então não é legal. O legal é você ter o teu ritmo da escrita com calma, sempre tranquilo, com a cabeça limpa, sem problema na cabeça. Quer dizer, sem problema na cabeça é impossível, né? Mas assim, com os problemas normais do dia a dia, sem nenhum problema pesado, para não cair, não entrar no teu livro, não entrar na história, para você não matar nenhum personagem que não deveria morrer, tá? Então, o ritmo é o seu ritmo, sempre. 1, 2, 10 páginas, 20 páginas, tanto faz. É o seu ritmo, o que você consegue escrever. Não se preocupe, o Sidney falou que faz 10, eu vou tentar fazer 10. Não se preocupe com isso. Deve ter gente que escreve 30, 50 páginas por dia. Não estou nem aí, eu escrevo as minhas 10 e estou feliz com isso. Seja feliz com isso também e seja feliz no próximo vídeo também.